Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns, hoje com o Arthur, com o Rui. Muito obrigado a todos. Então, Rui, me fale um pouco mais desse capítulo. Saudações a você, Eric, Arthur, Azevedo, e a você que nos acompanha de casa, interage conosco pelo chat, ao vivo. Vamos estudar em conjunto, dando sequência à nossa leitura e análise deste capítulo que examina as mistificações e contradições. Kardec, então, na pergunta em que paramos, de número 10, pergunta aos espíritos o motivo, né, da permissão para que haja doutrinas errôneas. A pergunta é assim: as doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? E os espíritos respondem: desejais tudo obter sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas mais, cuja extirpação cabe ao lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Este trecho nos faz meditar profundamente quanto ao grau de responsabilidade presente na comunicação, no diálogo em espiritismo prático com os desencarnados. Responsabilidade essa que nos incumbe fazer o devido filtro de qualidade do conteúdo que ofereçam pelas mais diferentes linguagens, cientes de que os espíritos comunicantes possuem as suas peculiaridades e nos mais variados patamares de conhecimento e de moralidade, de sabedoria ou ignorância, não nos dão ciências prontas, de modo que é todo um trabalho de peneira, de investigação que temos de empreender diante dessa explicação que nos é dada, que isto é útil e que nada vem de graça, de mão beijada, né, refinado, depurado, para que não tenhamos senão a tarefa de fixar os conhecimentos assim transmitidos. O que os amigos podem adicionar a este nosso questionário que ajude àqueles que têm o seu grupo prático, seu grupo mediúnico, e se sentem um tanto quanto desafiados ou mesmo desencorajados diante dessa zona inóspita das comunicações, não oferecerem confiança senão àqueles que estudam tudo que lhe é transmitido, né? Normalmente o ideal é no grupo ter alguém mais experiente, né? No grupo iniciante. Né? Mas a pessoa estudando a obra do Kardec, né? Tendo experiência nas reuniões, ela pode criar essa habilidade de distinguir o erro da verdade, né? O verdadeiro do falso, como diz aí.
E isso tem essa utilidade, né? Uma prova que Deus coloca para exercitar nossa razão, né? Realmente, isso vale tanto para as reuniões mediúnicas, assim como também serve muito para o nosso movimento espírita, né? Porque boa parte do que nos chega, em termos de produção literária, a título de contribuição, vem dos espíritos, né? Que, obviamente, se comunicam aqui e ali para diferentes médiuns. E a questão é justamente essa, né? Quer dizer, que as pessoas não adotam nenhum filtro, porque justamente ignoram isso que aí está. Elas geralmente tendem a achar, porque são oriundas de espíritos, essas mensagens devam ser aceitas sem nenhuma crítica, sem nenhuma dificuldade, enfim, né? Porque justamente a causa está aí, ó, desejam tudo obter sem trabalho. Então a gente pode dizer até que é um pouco de preguiça, né? As pessoas têm essa pouca disposição, melhor, melhor dizendo, de fazerem esse trabalho de análise. E aí inculcaram na cabeça da maioria que um exame crítico é falta de caridade. Aí realmente foi o que faltava para os espíritos mistificadores, pseudo-sábios, fazerem a festa, como se diz, né? Porque o movimento espírita e os médiuns, os dirigentes, têm ignorado justamente isso aí que veio depois, ó. Sabeis que não há campo onde não cresçam as ervas mais. Quer dizer, eles ignoram que as ervas mais existam. E aí ficam realmente... Teve problema de internet aí, né? Estão me ouvindo bem? Parece que a internet tem um picozinho aí. Então tá bom. Então tá. A internet está terrível. Mas vamos lá. Então é isso, né? Quer dizer, ignoram que as ervas mais também crescem. E aí está dizendo ali, ó, cuja extirpação cabe ao lavrador. Quem são os lavradores? Nós. Nós é que temos que fazer esse trabalho de escolha. Não temos que deixar isso por conta dos espíritos de segunda ordem, de primeira ordem. Não. Somos nós que temos que exercitar o nosso senso crítico, procurar conhecer bem a doutrina espírita, procurar conhecer bem a ciência, porque quanto mais ciência nós tivermos, e claro, moralidade também, mas juntamente com a moralidade, temos que ter o conhecimento da ciência, de maneira geral, pelo menos para que se evite que os espíritos ditem, como tem ditado, né, muitos deles, coisas que são verdadeiras heresias científicas, que qualquer aluno aí de ensino fundamental, por vezes, consegue desvendar. E aí as pessoas se perguntam, né? Poxa, mas por que por que os espíritos superiores deixam que isso aconteça? E a resposta também está nessa questão aí, né? Primeiro que as doutrinas errôneas são consequência da nossa inferioridade, né? E isso tudo acontece como uma forma de aprendizado, para exercitar justamente esse nosso senso crítico, para que a gente possa distinguir o verdadeiro do falso. Olha, né, a capacidade de síntese, né, dos espíritos é extraordinária, o que a gente levaria, às vezes, vários minutos para dizer, eles dizem em poucas palavras, né? Mas a gente, às vezes, tem que destrinchar isso e procurar levar para a nossa realidade. O que a gente percebe é que as pessoas leem a codificação espírita e não fazem nenhuma ponte com a realidade. Elas leem por ler. E os espíritos superiores nada falam de inútil. Possivelmente os espíritos, já sabendo das nossas dificuldades, já anteviam os problemas que iriam surgir, que já andaram surgindo na época de Kardec, né? Então, na linha final, nos diz de maneira bem clara: as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazer a distinção entre o erro e a verdade.
Mutou o seu áudio, Arthur. Está mutado. Concluiu, Arthur? Está mutado o seu microfone. E agora, melhorou? Agora sim, você foi interrompido Não aí. estava mutado antes. Eu que mexi, aí mutou para mim, depois eu desmutei. Isso. A internet aqui tá muito ruim. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora um pouquinho aqui. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco. Pode continuar aí. Tudo bem. O seu áudio está bem Tá claro. ruim, né? Tá? Ok. Não, o áudio está legal. Existe um pouquinho de atraso na imagem. Uhum. Bom, a pergunta complementar, na sequência, é a seguinte: os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Então, por este ensinamento muito claro, me parece que a providência divina ela já põe em conta, ela já considera esses acidentes de percurso como algo natural de uma circunstância de aprendizado, não é? De amadurecimento desta capacidade de discernir o erro da verdade. E por isso, na ordem geral das coisas, nada fica perdido, nada fica retardado, obstaculizado. É um obstáculo momentâneo, circunscrito a determinadas pessoas, que assim demonstram que ainda precisam se aperfeiçoar nesta capacidade de filtrar a verdade que é revelada pelos espíritos superiores. Isto deve servir de alerta para que tenhamos o bom senso e a prudência de não aceitar a interpretação de segunda mão por conta das nossas simpatias com relação ao intérprete. Porque se trata de um palestrante famoso, alguém que já estuda a doutrina espírita há anos, porque é um médium querido e muito aplicado, devotado ao bem, na caridade em geral e no exercício mesmo da mediunidade. Nenhum desses estão imunes a uma certa dificuldade e até um deslize nesta habilidade de compreensão da verdadeira doutrina imiscuída, né, eventualmente obscurecida, mesclada por falsas doutrinas. Nós temos casos assim no nosso movimento espírita. Verdade, uma boa lembrança aí, né, em relação aos divulgadores, né, porque as pessoas também levam muito em conta o que divulgadores mais conhecidos dizem. Claro que eles vão errar, né, isso que as pessoas não admitem, são pessoas que às vezes vão fazer um juízo errôneo, né, de certos ensinos, de certos conhecimentos, né, podem ser enganados por outros também. Tivemos aí uma série, por exemplo, de informações erradas ou equivocadas que certos divulgadores trouxeram, inclusive, até de seitas estrangeiras. Aquela questão, por exemplo, né, para exemplificar aqui, das crianças índigo, que hoje caiu em desuso, né? A moda passou, mas se criou um modismo aí, na certa época, no movimento espírita e tal, de crianças índigo, e aquilo foi criado por uma seita ufológica completamente né, assim, meio maluca,
onde tinha lá o tal do Crion, enfim, uma série de coisas estranhas, né, sem qualquer fundamentação, e a pessoa tomou conhecimento disso e passou a divulgar e a defender essa tese de crianças cristal, crianças índigo. Então é preciso, né, pessoal, ter sempre cuidado, né, não acreditar tão somente porque alguém falou, porque leu em algum livro, né? Claro, não se queira dizer aí que se deva colocar o pé atrás em relação a tudo, mas tudo passar pelo crivo da razão, comparando com o que nos diz a doutrina espírita e comparando, né, e também procurando, como dissemos anteriormente, nos informar melhor, aprofundar conhecimentos acerca de tudo que nos chega. Muito bem, dando sequência, item 302. Pergunta: à espera de que a unidade se faça, cada um julga ter consigo a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe, ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Resposta: nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão, pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Notai, ao demais, que os princípios fundamentais são por toda a parte os mesmos, e têm que vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e um só o meio de alcançá-lo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa dispondes para as apreciar. Esta, a melhor doutrina, é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vos afirmo, a que prevalecerá o Espírito de verdade. Por esta resposta, amigos, então, não há alimentar uma expectativa de assimilação integral de todo o conhecimento espírita. Talvez nem mesmo da eliminação de certos pontos de contradição ou divergência em que se formam correntes antagônicas, desde que sobre pontos secundários da doutrina. Me parece que se trata aqui do espelho do ensino coletivo dos espíritos superiores, é de apostarmos no que há de mais fundamental, não é, na união, no laço de fraternidade, pela lei de justiça, amor e caridade bem compreendidos. Mas isso não quer dizer que nós não devemos nos dedicar a compreender mais a fundo tudo aquilo que nos é revelado pelos espíritos, concordam? Não é motivo para aceitarmos deturpação da doutrina. Bom, vou mutar aqui porque está sobrepondo. Não, eu só ia falar que exatamente, o espiritismo não garante, né, toda a verdade, né? Até por isso ele diz que não há salvação fora da caridade, não fora da verdade, né? Ou seja,
caridade pode se estender a todos, né? E essa é a melhor regra para ver a doutrina, né? Se é verdadeiro ou falso, né? Que melhor satisfaz o coração e a razão. É que mais leva o homem ao bem, né? Ao progresso. Então, esse é a pedra de toque que a gente tem. Justamente que nós temos chamado a atenção. Tem um eco, tem um pequeno eco aí. Vamos ver. Agora melhorou. Que essas doutrinas errôneas, né, que atacam a unidade doutrinária espírita, elas têm, de certa forma, afastado as pessoas daquilo que justamente o Espírito da Verdade tem chamado a atenção, que é a prática do bem. Porque essas doutrinas, essas teses, né, não chega nem se construir doutrinas, né, mas essas teses que eles levantam, que alguns levantam, que esses grupos aí levantam, acabam distraindo as pessoas. A gente tem reparado bastante disso. Elas ficam preocupadas em discutir o sexo dos anjos, né? Por exemplo, se Jesus teve ou não teve corpo fluídico, se é vida em Marte, se existe ou não disco voador, e outras questões mais, que as pessoas ficam girando em torno disso aí e se esquecem do fundamental, que é do autoaprimoramento, né? E do autoaprimoramento virá, obviamente, a prática da caridade, a prática do bem. Então, o que eu entendo aí que o Espírito da Verdade está nos dizendo é que é disso que nós não podemos nos deixar distrair, ou nos deixar desviar. Né? Em vez de ficarmos atrás de quimeras, de invencionices e sensacionalismos, né, da gente focar naquilo que é importante. E a gente percebe que no Espiritismo, tá, nas obras fundamentais da doutrina, o foco é todo esse. Né? Tem algumas informações aqui ou ali, por exemplo, sobre vida em outros mundos? Tem. Né? Só aqui exemplificando, porque existem vários pontos aí. Mas Kardec jamais se prende a isso daí. Ele coloca, inclusive, certas informações apenas como hipotéticas, apenas para que possam fundamentar melhor certos princípios. Né? Então, o Espiritismo não tem esse objetivo de estar trazendo coisas que caberá à ciência, e cabe à ciência fazer todo o esclarecimento. Né? Porque o Espiritismo visa o espírito e não questões meramente materiais, mundos físicos, né? Isso aí está sob a égide de nós mesmos encarnados, conforme os nossos próprios avanços científicos. Temos, a respeito deste ponto, uma nota final de Allan Kardec. Nota: das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas: da ignorância de certos espíritos, do embuste dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse algures o espírito cujo nome eles usurpam, da vontade do próprio espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista de onde considere o assunto.
Portanto, só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. E aqui nós temos de retomar aquela observação anteriormente tratada neste capítulo, que nem sempre há contradição em certas mensagens conflitantes. Às vezes, essa contradição é meramente aparente, se justificando na função comunicativa pela pessoa dos destinatários da mensagem, considerando ainda a divergência com que foi interpretada uma ou outra mensagem no mesmo ou em outro círculo. Enfim, são construções que, recebendo diferentes leituras sob diversos matizes, como diz Kardec, pode dar a entender que se trate de contradição ou mesmo de uma falsa doutrina, quando, na verdade, é, como se diz no popular, modo de dizer para a ocasião, ou então fruto de uma má interpretação dos interlocutores. Tudo isso devemos pôr em mente na hora de considerarmos tudo aquilo que lemos, vindo dos espíritos, como de resto dos homens em geral. É a leitura crítico-reflexiva, não é assim, Arthur? Concordo contigo. Realmente fazer sempre essa leitura, né? Como você falou, crítico-reflexiva, aprofundar conhecimentos, melhorar até a própria questão da interpretação dos textos. Isso é muito importante, ler com atenção, cada palavra, né, tem um significado que lhe é próprio. Inclusive, Kardec fala aqui, né, em determinado instante ali, né, que por vezes se criam problemas em função de insuficiência da própria linguagem humana, da insuficiência dos meios de comunicação, interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, né? Por vezes a gente se depara com isso, a pessoa não entendeu, né? Uma pessoa não entendeu bem uma palavra, aquilo já modifica toda a compreensão que ela vai fazer sobre aquele assunto. Então, o nosso aperfeiçoamento intelectual também faz parte desse processo, né? O Espiritismo não é uma religião como concebem alguns, né? Ela demanda todo um esforço de compreensão, demanda estudo. Não existem sacerdotes espíritas que vão pensar por nós, que vão interpretar por nós. A doutrina é suficientemente clara para que cada um possa tirar dela, né, o que é possível tirar, né, o que ela efetivamente ensina, porque ela não utiliza nenhuma linguagem hermética, ela não é nenhum texto assim acima da compreensão da média da população. Agora, basta, né, temos que nos esforçar. Infelizmente, o que se vê aí, às vezes, com o advento da internet, das lives e tudo mais, o que, obviamente, tem o seu lado muito positivo, é que as pessoas, por vezes, têm esquecido, né, da leitura, têm se esquecido desse momento de estudo para ficarem só ouvindo, né? O ouvir é importante, né? Mas a leitura também tem o seu papel, tem o seu tempo. Então, o que a gente sempre sugere é que cada um vá lendo, né? Vai tendo um contato o maior possível com as obras fundamentais da doutrina. Né? Não deixem de estudar para ficarem apenas, né? As palestras ajudam, né? Somos favoráveis, estamos aqui justamente numa delas, né? Num estudo em conjunto,
mas, né, reservar um momento para o estudo individual é muito importante. A gente vai, né, a leitura traz isso, esse momento de nós conosco mesmos, né, como se diz por aí. Então é isso, e a gente percebe, né, por outro lado, que essas cisões, esses cismas que por vezes ocorrem aqui e ali dentro do movimento espírita, se dão justamente por essa insuficiência no estudo, né? E as influências que as pessoas, às vezes, por vezes, recebem, né, de comunicações que não têm esse comprometimento com a verdade doutrinária. São espíritos, como ele está dizendo, né, espíritos embusteiros, inferiores, que por malícia ou maldade passam certas informações, conceitos que lhes são peculiares, né, das quais acreditam ou não, às vezes nem acreditam, mas passam aquilo apenas com o objetivo de causar confusão. E aí os desavisados, os incautos, os ingênuos, os não suficientemente esclarecidos embarcam nessa, né, e aí passam a dizer por aí que Kardec está ultrapassado, que as obras fundamentais também o estão, que agora receberam novas revelações, e aí, né, começa todo um processo que a gente observa tantas vezes por aí. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Cristina pelo chat. Diz ela, o palestrante ou estudioso espírita é responsabilizado pelo seu entendimento equivocado da doutrina espírita? Isso não ficou claro a ela naquele trecho. Acho que Kardec fez uma pergunta nesse sentido e o espírito respondeu do ponto de vista, né, da consequência quanto ao despreparo. Os amigos gostariam de comentar? Realmente, ela pergunta, né? Se o palestrante estudioso espírita é responsabilizado pelo seu entendimento equivocado da doutrina espírita. Isso, na verdade, vai depender muito do caso, né? É difícil a gente fazer aí uma generalização. Porém, né, todo divulgador da doutrina tem que ter um cuidado especial ao divulgá-la, ao fazer um estudo, porque, né, existe uma grande responsabilidade nisso. Então, se ele é desleixado, se ele não estudou o suficiente, ele acaba, né, cometendo um equívoco que ele poderia ter evitado. Né? Então, o que nós queríamos dizer é isso daí, né? Basicamente. Evidentemente, nós somos responsáveis pelas consequências de nossos atos. Como o Arthur citou há pouco, alguns mais por leviandade, mais por imaturidade, que mau propósito, acabam gerando algum prejuízo com isso. Não é? Então, estes não devem, não é, ter uma responsabilidade equivalente a outros que, numa atitude de má fé, com o dolo, né, a intenção de enganar para obter interesses pessoais, ele acaba, então, praticando a disseminação dessas doutrinas inconsequentemente, e vão ter que alcançar esse aprendizado, né? Desgostando dos seus vícios e repensando e reparando as consequências nocivas dele decorrentes. A Shirley tem uma observação na sequência. Quer pôr em destaque, Eric? O alicerce da doutrina, diz ela, é o raciocínio lógico diante dos fatos. O problema é que muitos não se esforçam em raciocinar, né? Preferem
seguir os raciocínios alheios. Quer comprar o pacote pronto, não é? E há realmente toda uma cultura que nos leva a essa expectativa e a um grau de passividade diante de livros, diante de certas mensagens que nos passam, dependendo da autoridade de onde provenham, não é? Associadas a uma certa reputação, a gente é inclinado, né, a ter que acreditar, a ter que consumir aquilo sem questionamento, sem nenhum tipo de dúvida, né? Então é um traço cultural nosso que precisa ser eliminado, né? Ser refinado, para que nos tornemos sempre críticos no bom sentido da palavra. Não é isso, Eric? Porque nós temos várias acepções para a crítica, não é? E às vezes as pessoas supõem que crítica sempre seja a condenação pejorativa, exagerada, de uma certa opinião, interpretação ou ideia. Mas não é isso, não é, Eric? Filosoficamente. Até no diálogo com o crítico, no que é o espiritismo, Kardec coloca, né, que no sentido etimológico a crítica é a avaliação, né? Pode ser boa ou má, né? Então, foi só no sentido moderno que a palavra crítica tomou sentido negativo, né? Uma crítica destrutiva, mas a crítica é avaliar os pontos bons, ruins, separar, né? Catar feijões e muita gente interpreta mal o não julgueis de Jesus, né? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec interpreta no sentido relativo essa máxima, né? Então, você deve sim julgar as ideias, né? Você deve ter caridade para com pessoas, né? Espíritos, mas não com ideias. Ideias você deve ter rigor científico, né? Então, você precisa realmente julgar, avaliar as comunicações. Muito bem. Arthur deve estar voltando aí daqui a pouco com o texto. Nós vamos avançar no capítulo, não é? Temos um tempinho ainda. Item 303 das mistificações. Nós estávamos aqui focados sob o ângulo das contradições. Nem O Rui travou? Seu microfone tá acelerado. Vê se melhorou. Agora sim, melhorou. Melhorou, né? Beleza. Então, continuar na próxima parte. Vamos então seguir. Próximo, né? Então vamos lá. Bem, então o nosso próximo tópico é o das mistificações. Então vamos lá. Questão 303. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores.
Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Primeira, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, percebemos aí, né, que temos uma espécie de continuação do tópico anterior, dentro da mesma linha de raciocínio, né, falando mais especificamente das mistificações. E, novamente, né, ressaltamos que, por vezes, nós espíritas nos achamos imunes a esse fenômeno, uma vez que, né, tudo quanto é comunicação dos espíritos é tida como confiável, nunca de um mistificador. Acham as pessoas que o mistificador necessariamente vai dar mostras patentes de que tem a intenção de mistificar. E não é assim. Por vezes a mistificação é tão sutil que alguém não muito experimentado ou que não tenha um conhecimento mais aprofundado do espiritismo poderá ser, né, facilmente enganado. Então, Kardec aqui reconhece que a mistificação constitui uma dificuldade, né, um escolho dos mais desagradáveis da parte prática do espiritismo, né, e pergunta se tem um jeito de nos preservarmos dessas mistificações. E aí os espíritos respondem, né, que é possível, né, achar a resposta em tudo do que eles anteriormente já tinham ensinado. Então, realmente, já vinham tratando disso daí, né? Aliás, é uma tônica do Livro dos Médiuns chamar a atenção para isso. E dizem que certamente que há para isso um meio simples, que é de não pedirmos ao Espiritismo, senão o que ele nos possa dar. Então, quer dizer, o Espiritismo não vai estar, né, analisando caso a caso. O Rui está de volta aí, que bom. Ele vai estar realmente nos dando o panorama geral para nos premunirmos desse problema, mas não, né, fará o serviço que nos cabe. Inclusive, tratamos disso na parte anterior que estudávamos. Tá? E que nós, como dizíamos também anteriormente, né, com base no texto de Kardec, que o nosso fim ao estudarmos o Espiritismo, a abraçarmos o Espiritismo, deva ser o nosso melhoramento moral. Se nós deixarmos de lado tudo que nos afasta desse objetivo, certamente que a chance de sermos enganados será muito menor ou praticamente nula. A Shirley está rindo, eu acho que eu congelei fazendo careta, né, Shirley? Tivemos problemas técnicos, mas olha, isso aí tem a ver também com as perguntas que se podem fazer aos espíritos, não é? Há uma conexão com o capítulo passado, porque às vezes nós temos uma curiosidade que é incontida, não é? E acabamos explorando indevidamente os espíritos, de modo que aqueles que são os nossos guias, aqueles que são os bons espíritos, acabam cedendo lugar aos espíritos impostores que a nossa curiosidade acabam atraindo por simpatia. E eles não fazem muita cerimônia, né? Eles não vão dizer, ei, estou indo embora e está assumindo o microfone aqui um impostor porque você está indo longe demais nessa sua curiosidade de obter conhecimento pronto
que não é de utilidade direta para o seu progresso moral. Então, esse realmente é o objetivo que Kardec coloca primordial de todo grupo espírita. É de pormos em guarda em relação a tudo que falamos, perguntamos, para não abrir a porta para esses espíritos mistificadores que tomam, de uma hora para outra, o lugar dos bons espíritos na satisfação dessa nossa ambição de conhecimento impertinente. Podemos seguir, então? A Shirley está dizendo que foi defeito sonora. Ah. Defeito sonora. Vamos nessa. Eric, quer comentar alguma coisa? Vamos seguir. Seguir? Beleza. Perfeito. Arthur, siga daí, por gentileza, para evitar outra falha. Então, vamos lá. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Bem, né? Realmente está confirmando aquilo que já foi dito pelos espíritos anteriormente, né? E pontuados por nós, né? Que nós, por vezes, deixamos aos espíritos praticamente todo o serviço, enquanto eles são bem categóricos, né? Eles não vêm nos informar sobre as coisas desse mundo. Então, por isso que nós sempre enfatizamos aí a questão do progresso da nossa ciência, de nós acompanharmos o progresso da nossa ciência, né, para que nós possamos efetivamente saber sobre as coisas do mundo físico, né? E a missão, né, dos espíritos é de nos guiar com segurança, né, para o nosso verdadeiro mundo, né, nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. É de lá que nós viemos e para lá que nós retornaremos, né? Então, realmente, essa é a função precípua dos espíritos sérios e, consequentemente, do próprio espiritismo. Exatamente, né? O espiritismo, ele tem como foco o estudo do espírito, né, do seu destino, né, não o estudo de questões que nós podemos resolver, né. Então, eles não estão aqui para facilitar a nossa vida material nesse sentido, estão para esclarecer sobre a vida futura, sobre a questão dos espíritos, né. Então, não tirar o foco do objeto do espiritismo, isso. Perfeito. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Porém há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente, sem ser chamados. Os espíritos respondem: elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir o que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objeto essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as fariam tão facilmente
para joguete. Novamente, né, estamos vendo ali os próprios espíritos dizendo que nós devemos acolher com reserva e desconfiança todo ditado, quer dizer, tudo, né, principalmente os próprios ditados, que se afastam do objetivo essencial do espiritismo. Então, espíritos que vêm tratar de coisas da matéria, desvendar mistérios da ciência, falar de vida em mundos físicos, enfim, toda uma série de assuntos que se afastam do objetivo essencial do espiritismo podem aí ser considerados levianos, né? Então, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete, caso essas pessoas acolhessem essas informações, essas comunicações com reserva e desconfiança. E, novamente, infelizmente, o movimento espírita não tem, perante os ditados dos espíritos, nenhuma postura de reserva e desconfiança. Muito pelo contrário, tendem, em sua maioria, a aceitá-los sem qualquer críticas, né? Sem qualquer exame mais minucioso, né, Eric? Exatamente, né? Às vezes se aceita muita coisa mediúnica, né? Sem um exame, né? Sem uma contestação, e não se coloca nenhuma nota, né? Se publica de qualquer forma, né? Tem muitos aí espíritos pseudo-sábios, né? Falando coisas, deve-se ter atenção e critério, né? Sem dúvida. Vamos então para a segunda questão aqui, para então chegarmos no nosso final de hoje, né? Na parte final do nosso estudo. Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isto ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Os espíritos respondem: se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida a fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então veja como os espíritos são duros aí na resposta, né? Que aquele que passa a dizer, né, que não é mais espírita em função que se viu enganado por um espírito qualquer, esse não dá prova de que realmente tivesse uma fé mais sólida, uma convicção mais firme, né? Então esses desapontamentos não devem, né, fazer com que a nossa crença, a nossa convicção seja abalada, muito pelo contrário. É justamente um chamamento para que nós aprofundemos ainda mais os nossos estudos, e isso certamente fará com que nós sejamos aí um pouco mais imunes, né, às mistificações. Tá? Então, no final, os espíritos são bem claros. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então a gente percebe aí que muitos aí, que há uma certa quantidade de pessoas que não encaram o espiritismo de uma maneira séria e fazem isso um objeto de divertimento e até mesmo tiram do espiritismo certas vantagens pessoais, principalmente de cunho material. É o que a gente tem percebido aí, e Kardec já se posicionava contra, né? Os espíritos superiores já se posicionavam contrários a essa má utilização dos fenômenos espíritas, né, para benefícios próprios. Então temos que estar sempre bem atentos aí em relação a isso. Tá? Bem, Eric, então paramos aqui, né? Antes dessa nota, podemos deixar essa nota para o nosso próximo estudo, onde os nossos amigos estarão aí e poderão, inclusive, dar os seus posicionamentos, né? Fazer seus posicionamentos aí
em relação a esses trechos aí tão importantes. Exatamente. Então, muito obrigado, Arthur, ao Rui, muito obrigado a todos e até a próxima.